Bom, então vamos começar, então, neste sábado, 18 de setembro, a nossa palestra As Realidades do RPG, né? As realidades colidem no RPG de Fortaleza de 1994 até 2018. É uma palestra que já foi proferida em vários momentos, né? Nas outras plataformas, só que desta vez a gente está dentro da Gen Con, né? Que é a maior feira de jogos de tabuleiro dos Estados Unidos e a maior feira de RPG do planeta. Então, eu tive a honrada satisfação de estar aqui nesse time, né? Junto com figuras também de Portugal, nessa conexão Brasil-Portugal e apresentando isso para o público também estrangeiro. Obviamente, são mais de 2.000 atividades. Desculpa a expressão, mas o cérebro, às vezes, parece que vai até colapsar de tanta coisa que a gente tem que acompanhar. Os nossos colegas do setor da educação e do lúdico, né, que participam e fazem suas palestras também, e eu aqui diretamente de Fortaleza, esse pequeno ser, nessa manhã ensolarada da nossa capital alencarina, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, à medida que os colegas forem chegando, né, os próximos convidados forem chegando, porque tem uma questão de tempo também para eles vão entrando aqui, se acomodando na cadeira virtual e nós vamos embora. Bom, vou começar com vocês, pessoal, já apresentando, gostaria só que vocês me dessem um ok se veem a palestra sendo proferida na tela, tá? Tá ok para mim. Perfeito. Bom, esta aí são as realidades colidem no RPG de Fortaleza. Bom, para começarmos essa fala de hoje, nesse tempo restrito que nós temos, mas essa reflexão ela vai transcender esse tempo dessa apresentação, vocês têm uma grande máxima do indivíduo na atualidade, que é o indivíduo dentro dessa lógica, né, por que não dizer humana, de uma relação onde o item que se adquire é um item que te dá a condição de uma melhor colocação, tá? Então, eu peço a vocês que verifiquem isso à medida que eu passar para vocês as imagens. A imagem continua sendo mostrada? Pronto, né? Acho que sim, né? Raoni, eu só tô vendo a tua imagem, não, para mim não tá compartilhando. Não está compartilhando? Então me permita só um instante. Para mim também não, não tô vendo nada. Também não? Isso, para mim só tá, aqui só tá as imagens mesmo das pessoas. Perfeito, peço desculpas então, de fato aconteceu um pequeno problema, mas agora vai, hein? Agora sim, ok, agora vai começar o compartilhamento. Aí, pronto. Ok. Bom, peço desculpas, acontece, né? Agora sim, as realidades escolhidas no RPG de Fortaleza. E é isso, as realidades, as dificuldades, elas vão estar sempre em colisão. E aí, aproveitando esse ensejo, mostrando para vocês que a realidade que nos molda hoje em dia, né, desse indivíduo contemporâneo, e a gente está dentro dessa lógica, é de um individualismo. E esse individualismo, ele serve como base histórica da nossa própria construção de identidade. Isso é ocidental. Não é uma realidade tão observada, né, na vida e nos costumes das comunidades asiáticas, por exemplo. Mas aqui estamos nós. Bom dia, André. Seja bem-vindo. E aí, claro, né, por que não dizer? Se as realidades colidem, a intenção de falar sobre essa temática, ela precisa passar também pelo meu crivo, digamos assim. Por que eu vou dizer pelo meu crivo? Que pretensão é essa? Mas não é uma pretensão meramente, mas é a pretensão do trabalho do historiador. Não vamos nos esquecer que eu falo baseado na ciência histórica e no seu ramo de atuação, que é a história cultural. Então, é dessa natureza que eu me aproprio. E aí a pergunta que nunca, jamais vai calar é: como é que é? Você tem livros? Na sua estante, você consegue visualizá-los? Porque se você não tiver, e sendo brasileiro, e sendo um indivíduo geograficamente periférico, essas coisas vão ter uma certa dificuldade. Porque o livro no Brasil, ele ainda é caro, ele é elitista e é excludente. São palavras que não são criadas por este historiador que vos fala, mas pelas intenções de pesquisas feitas pelas pessoas que participam ativamente deste setor. E o próprio setor diz, o livro no Brasil é coisa para rico.
E é interessante perceber essas coisas, porque nós estamos falando de um hobby que, basicamente, ele é tratado como um livro-jogo ou como um objeto do livro. E o livro tem cá as suas dificuldades de acessibilidade. Essa fala com vocês hoje é baseada numa profunda reflexão que tem a ver com o que nós passamos de dificuldade ao acesso desse item e como o RPG tradicional de mesa, ele tem na sua natureza o objeto livro, é necessário expor alguns de seus problemas. Vocês conseguem perceber nas imagens, né, alguns frames da pesquisa realizada por esse historiador que vos fala, e vocês percebem que essa imagem ela traz números significativos deste setor, que vão variar do ano da pesquisa realizada, que é de 1994, até o ano passado, se assim vocês quiserem. Tudo bem? Eu embaso esse meu trabalho nos historiadores, que às vezes a gente fala dos indivíduos, mas não os conhece. E aqui estão o Johann Huizinga, que é um historiador, Peter Burke, que é um historiador, Roger Chartier e a brasileira Sandra Presavento. Johann Huizinga, cabe mencionar, é uma das maiores citações quando se quer falar sobre jogos em todo o mundo, e não seria diferente no Brasil. E aqui, como vocês conseguem perceber, eu falo não só porque quero falar dessa relação consumo, indivíduo, identidade e periferia, mas porque me encontro nela. E aqui vocês veem o próprio carrinho da venda dos ovos passando ao fundo dessas imagens, enquanto vocês estão vendo. E isso é que é o bom, né? É a realidade colidindo com o academicismo. Ok? Bom, não somente os historiadores encabeçam o meu trabalho, mas também o pensamento sociológico, né? O pensamento do francês Pierre Bourdieu e também do grande brasileiro, ainda em grande atividade, né? Porque infelizmente perdemos a Sandra Jatá e Pesavento em 2009, mas Gessé Souza está conosco ainda aí, proferindo suas palestras, vendendo seus livros, né? Ok? E a provocação desse meu trabalho, ela surge a partir de um livro que foi publicado em 2004, que é da Sônia Rodrigues, né? Ela foi uma pessoa que trabalhou com grande afinco, né, nessas pesquisas que envolvem o RPG também no Brasil, e aí ela deixou uma provocação nas páginas dos seus livros na época, porque a preocupação maior de Sônia Rodrigues, ao apresentar o seu trabalho, né, não era necessariamente com as características de indivíduos, né, a construção de sua identidade e as diferenças históricos, econômicas e sociais. Essa não era a preocupação de Sônia Rodrigues. A preocupação dela era falar e tentar adaptar a sua tese de doutorado, que foi uma das pioneiras do Brasil. Então, por que a provocação vem de lá? A provocação vem de lá porque ela menciona nas páginas da sua obra que havia e ainda há, mediante a pesquisa que esse ser que vos fala apresenta, que há uma diferença econômica e uma distinção muito evidente nesse público. E se assim o é, o livro, ele é, por si só, em sua natureza, um objeto semiófilo. Cara, que palavra é essa, semiófilo? O que é que isso quer dizer? Um semiófilo é um objeto que ele não tem nada visivelmente aparente, mas dentro dele carrega-se uma série de significados invisíveis. E essa situação que se apresenta para nós, ela é justamente percebida pelos historiadores culturais Jean-Pierre Riot e o Jean-François Sirinelli, quando eles propõem que o livro é isto. Pessoal, tudo bem até aqui? Estou me fazendo entender, minha voz chega a vocês direitinho. Bom dia ao Diego, que entrou há poucos instantes, tá? Tudo certo, pessoal? Podemos seguir? Tudo certo. Perfeito. Bom, é importante colocar um ponto, né? Quando se fala do objeto semiófilo, né? Desse livro, que aí eu vou traduzi-lo como o RPG, que basicamente o RPG é o livro. Não estamos falando aqui hoje do RPG digital, dessa noção atual desse produto, mas estamos falando de um objeto livre.
E aí vamos entendê-lo como um semióforo, cheio dessas coisas dentro dele, cheio dessas características que diferenciam pessoas que vão poder adquirir. E aí eu criei aqui um pensamento, um reflexivo para a gente imaginar que para você conseguir chegar nesse tal de RPG, já que é um jogo, né, é o famoso jogo de interpretar papéis, para quem ainda não está acostumado, o jogo de interpretar papéis, só que você não simplesmente vai fazer o que desejar. Existe um regramento. O regramento dentro do RPG, ele é viabilizado pelo uso de dados. Então, por isso, é um jogo, mas interfere na sua prática, porque você vai narrar os atos do seu personagem. Tudo bem? Então, nessa breve explicação do RPG, para você chegar lá, como você faz? E aí, na pesquisa, é possível identificar 3 qualidades, ou 3 pré-requisitos. Você precisa conhecer o produto, você precisa, depois de conhecê-lo, entender o produto e, se possível for, você irá adquiri-lo. Poxa, mas como é que isso se dá? Qual é a realidade disso? Porque no Brasil, nós sabemos que existia uma necessidade desse produto que chega por conta de um hobby que era muito praticado pelos norte-americanos de meia idade, né? Adolescentes e jovens. E esta ideia, ela chega ao país, né, ao Brasil, devido a um fluxo de turistas, inclusive, que vão fazer suas viagens para fora. Então, é nesse contato dos brasileiros que viajam antes mesmo dos anos 90 para o exterior, que muitos deles vão trazer esses produtos consigo, porque quando esse indivíduo viaja, além da grana que ele possui para fazer esse seu passeio internacional, ele também tem um conhecimento cultural, ele tem um capital cultural, como dizia o Bourdieu. E é através desse capital cultural onde ele pega o uso do seu valor monetário, do seu dinheiro, e também pega a sua necessidade de entender mais do mundo e vai comprar um livro como esse. E ele vai trazer isso para o Brasil dentro de suas malas nos anos 90. E aí a gente está falando de uma camada dentro desses jogadores que a gente vai chamar de geração Xerox. Lá atrás, é uma galera que usava esses livros que eram, digamos assim, copiados. Tudo bem? Ok. Então, quer dizer, Raoni, que eles trazem esses livros para o Brasil e é através dessa disseminação das ideias, desse espalhar desse produto aqui dentro da cidade de Fortaleza, que as pessoas vão passar a conhecer? Sim, é verdade. Porém, quem vai conhecer? As pessoas que vão conhecer esse produto, como já falei, são as pessoas que tinham capital econômico e cultural para suas viagens e perceber que aquele produto era interessante para trazê-lo. E quando chegam aqui, esses livros chegam nas escolas privadas de Fortaleza. E os dados da pesquisa, que eu não queria trazer todos, porque seria impossível dentro de uma hora, mas apresenta-se na pesquisa que esse nível de exigência dessa pessoa que tem uma cultura, que desde cedo os pais acostumaram a ler livros e sabem que se ler e que se estudar, no futuro eles terão uma projeção de vida melhor, quando se deparam com RPG, eles vão dizer, esse é um produto que eu posso levar para dar continuidade a esse trabalho de intelectualidade do meu filho. Compreendem? Então, esses aspectos que são percebidos na pesquisa dentro da cidade de Fortaleza, que, repito, eles podem ser replicados ao redor do país. E, em especial, encontraremos essas problemáticas no Nordeste e no Norte do país. Bom, essas imagens é só para brincar um pouco, né? De que o indivíduo exigente culturalmente que é, esse que vai ter o capital econômico e o capital cultural, e, claro, de um produto que vai vir com a intenção norte-americana. E aí eu não posso deixar de falar, né? Quando se fala que você viajou para os Estados Unidos, fez um bom passeio e trouxe cultura, eu me lembro de Ariano Suassuna, o nosso nordestino, que dizia que as pessoas podiam ser divididas de acordo com as pessoas que ele conhecia que visitavam os Estados Unidos, entre 2 públicos, aqueles que podem viajar para a Disney e aqueles que não podem. Se você nunca tivesse ido à Disney, você já era escanteado ali da conversa. Assim dizia o próprio Ariano Suassuna, né? Grande vendedor de livros no Brasil e também um produtor de inúmeros trabalhos aí. Tudo certo?
Vamos nessa. Bom, o livro, ele é modificado pelo fato de que ele não se modifica, nem mesmo quando ele não se modifica, ou quando o mundo se modifica. Poxa, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o livro, ele é um objeto que não precisa apresentar nada de novo para manter a sua configuração de existência que sempre teve. Não sou eu que estou pensando nisso, mas um dos maiores intelectuais do século XX, quando diz que, ainda que o livro possa ser acessado, ele não muda a sua natureza representativa. E digo e repito, quem tem livros no Brasil? Você que está me ouvindo. Quais livros você tem? Seria apenas o afago espiritual da Bíblia em sua estante? Ou seriam livros de literatura universal? Ou a obrigatoriedade de um livro didático? Imaginem conseguir acessar um livro de um jogo de RPG. E quando penso isso, pessoal, é importante dizer, porque determinadas mudanças na sociedade, que aparentam uma ideia de inovação, de modernidade e de integração das pessoas, elas mascaram uma tradição. E é aí onde essa fala de hoje ela faz o sentido. Porque já fui abordado, mas você está fazendo um trabalho crítico dentro do seu próprio nicho de atuação? Sim, porque, como dizia o próprio Pierre Bourdieu, o que me incomoda são as perguntas não feitas. E os trabalhos acadêmicos ao redor do país, eles somente trabalham com a hipótese de que o RPG tem benefícios. E ele os tem, mas não poderia ser apenas isso. E essa falta de perguntas sobre esses outros detalhes é o que me motivou nessa pesquisa. Então, como vocês percebem nessas imagens, essa ideia de que nós temos hoje uma disseminação de produtos virtuais, de transmissão de jogos, de mesas, de pessoas que vão trabalhar, na verdade, vão ter a sua vida, né, voltada para a transmissão disso, elas vão esconder ali uma ideia de que não se pode ser observada sem que o indivíduo tenha passado por uma educação prévia. Então, enquanto estamos imaginando que há uma grande inovação tecnológica, existem rincões no Brasil que continuam com a tradição de sempre, que é a dificuldade estrutural de uma sala de aula, ou que é a deficiência na intelecção do leitor brasileiro. Então, essa pesquisa ela apresenta situações onde não há como você olhar um objeto que é o livro e pensar, já está resolvido, eu já tenho o livro na minha estante. Não. O livro ele vai servir como uma ferramenta que vai catapultar você. E aí, claro, se você tiver os estímulos adequados. Então, por isso, repito, o livro ele é um objeto semiófilo. Ele tem capacidades dentro dele que podem catapultar a sua projeção de futuro, inclusive. Aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com um simples jogo de RPG, que as pessoas querem apenas se divertir? E aí eis a pergunta. O livro que vai ser usado pela primeira figura que vai ter acesso a ele, que eu vou chamar na pesquisa de consumidor-jogador, ele faz um papel como uma espécie de evangelizador do produto, porque ele teve a capacidade cultural de ler, ele está acostumado a esse hábito trazido dentro do seio de sua família, ou às vezes estimulado por um professor, mas o outro, que é o jogador, ele pode ser simplesmente aquele apanhado, porque não tem todo o cabedal intelectual que o primeiro tem. Vamos traduzir isso para ficar mais fácil. O consumidor-jogador é aquele que teve a grana, que teve a capacidade, de qualquer natureza que seja, familiar, ou ele mesmo comprando o produto, e ele chega primeiro para conhecer todo esse mundo. E aí ele vai se sentir na obrigação de determinar como será a participação dos outros, atendendo às suas próprias necessidades. E aí esse objeto, que é semiófilo, vai ganhar também uma roupagem, vai ganhar também uma palavrazinha interessante, que a gente pode chamar aqui de maneira bem ordinária de fetichização.
aquele fetiche, aquela ideia de que você tem um produto, que você o tem, que ele é novo, que ele é teu e que você não empresta para mais ninguém. Tudo bem, pessoal? Passando um pouco mais, vocês estão vendo aqui os primeiros trabalhos no Brasil a falar sobre o RPG. Mas, repito, com a temática e a ideia de apenas benefícios e não problemáticas. Tudo bem? Como vocês percebem, existe uma vasta produção editorial desde os anos 1990, começando com Alfeu Marcato, André Pavão, o pessoal da Maria Carlos Zanini, Marcos Reis, a própria Sônia Rodrigues, que é o livro onde eu me provoquei, que é esse livrinho amarelo que vocês estão vendo. A partir desses anos, nós também tivemos Matheus Rocha, o Matheus Vieira, o Ricardo Amaral e o Rafael Rocha. Aqui são só alguns nomes, pessoal, de trabalhos impressos em livros, mas nós tivemos muito mais trabalhos, por exemplo, acadêmicos. E, como sempre digo nas minhas falas, sempre fazendo o mesmo papel apenas de glorificar e não problematizar o próprio RPG. Que todo mundo menciona que é muito bom, mas não é para todo mundo. E essa afirmação eu tenho feito em várias falas e estou aqui aguardando, né, o desenrolar dessa provocação que eu também tenho feito. Tudo bem? Bom, essas aí são imagens das revistas especializadas do período, que, como vocês ouviram antes, podem facilitar o conhecer o produto, mas não necessariamente ainda o entendimento dele. Como vocês sabem, essas publicações não tinham só no Brasil, né, tinham no mundo inteiro, mas aqui, claro, com o meu recorte de trabalho, eu estou trabalhando com as revistas nacionais. E aí tem as mais famosas, né? Tem algumas que começaram nos anos 90 e também se estendem até hoje, depois de algumas questões. Não vim aqui fazer propagandas, né? Na realidade, esse trabalho é de divulgação. Como vocês percebem, né, mais revistas de publicações especializadas, com valores módicos, com valores abaixo, por exemplo, de R$ 7,00. Por isso que se diz que você conhecia o produto. Você tinha um impacto visual de informação, mas você não adquiria naquele momento ali o conhecimento em si. Porque o conhecimento do produto se daria à medida que você continuasse a consumi-lo. E à medida que você consome, ele vira esse objeto fetichizado e esse semióforo na sua vida. Isso vale, pessoal, para muitas outras esferas, tá? Mas a minha pesquisa fala sobre o RPG, Role Playing Game. Aqui tá alguns eventos relevantes, né, num cenário também nacional, mostrando a vocês que desde os anos 90, né, a gente, de certa maneira, tem um impacto cultural devido a este jogo no Brasil, e, claro, provavelmente, alguns de vocês já ouviram falar, até incitação ao uso do RPG como se fosse uma porta de abertura para o tinhoso, para usar uma expressão aqui nordestina, entrar na sua vida. Quem é o tinhoso? Ora, é o mal encarnado, né? É o grande anjo caído. Supostamente, ele, através dos livros, iria subverter o teu sentido da existência, quando, na verdade, a gente sabe que não há comprovações disso. Mas, no Brasil, a seriedade da nossa justiça e investigação policial apresentou que, sim, no Brasil, o livro foi capaz de fazer jovens assassinarem outros jovens. Mas, ainda bem que isso foi resolvido depois de 10 anos. Repito, uma investigação que durou 10 anos para dizerem no final que não, os jovens que mataram uma jovem não teriam sido eles porque leram um RPG, mas sim uma outra figura que estava na região. Temos dessas coisas no nosso país, né? Então, acho que ler cada vez mais se faz necessário. Embora seja difícil o acesso, cada vez mais necessário. Aqui vocês têm alguns outros exemplos, né? E aí estou tentando fazer um panorama nacional, unindo, né, com a nossa perspectiva aqui regional, fortalezense. E aí vocês estão vendo também que essa ideia do RPG, antes dos eventos, né, fatídicos das mortes das pessoas a partir do ano 2001, eram naturalmente colocados como até pontos de encontro, eventos dentro de instituições conhecidas nacionalmente, que é o próprio Banco do Brasil e o Museu Histórico Nacional.
Nós tivemos atividades antes desse fatídico momento dos anos 2001, onde essas instituições promoviam encontros. E aqui já fica uma provocação, uma forma de mitigar uma dificuldade de acesso à leitura e a este produto seria justamente refazendo esses eventos em cunho nacional, porque foi se percebido que não tinha relação alguma de crime com a leitura de um livro como esse. Mas a discussão ainda não é essa. Outros eventos nacionais, como vocês percebem, há uma prevalência do eixo sudeste, tá? Aqui vocês estão vendo uma outra imagem dos anos 99, 2000, 2015, né? Onde nós tivemos um primeiro encontro voltado só para mulheres, em 2015, em São Paulo. E aqui mais uma ideia, né, do uso do espaço do Museu Histórico Nacional, já em 2018. Mas, como vocês conseguem perceber, o nome RPG nem é colocado. E esse silêncio é o que mais me interessa enquanto historiador. Quando não se fala nada, é onde os meus ouvidos doem com aquele silêncio. E aí a gente vai buscar essas informações. Quando vocês veem, o nome Roleplay Game está pequenininho lá embaixo. E aí o nome jogo, ele ultrapassa o tamanho até dessa letra. E aí o jogo poderia ser qualquer outro, né? Como minha amiga Bia sabe muito bem, os jogos de tabuleiro também poderiam, de repente, até substituí-lo prontamente, se assim fosse necessário, embora os dois sejam importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Bom, quando foi que isso começou a mudar um pouco no Brasil? Isso começou a mudar em 2019, já inclusive no período pandêmico, né? Quando um dos primeiros RPGs nacionais fez um grande sucesso na internet, conseguindo uma expressão de participação espontânea de, vamos colocar aqui no português direto, as pessoas que vão aqui pagar do próprio bolso para alguém fazer um produto para elas. E veja, esse produto chega. É um produto de RPG nacional chamado Tormenta. E aí ele vem com a comemoração de 20 anos desse produto que foi lançado lá atrás. E se antes, esse mesmo produto que vocês estão vendo na tela, ele vinha numa folhinha de papel muito barata, agora, meu amigo, o semiófilo e a fetichização do produto, elas ficam exacerbadas, porque agora ele vem em capa dura, a capa envernizada, com cores, com um tombamento diferenciado, as páginas internas lindas. É um produto maravilhoso para você ter na sua estante. Agora, quem pode tê-lo? Essa é a pergunta. Aqui está um exemplo para vocês de um trecho, um pequeno trecho, e aí vou ler para vocês rapidamente, para vocês terem noção do que eu estou falando, já na época, e do porquê que esse silêncio ele pula para mim enquanto historiador, e isto vira fonte. Um leitor, escrevendo para a maior revista publicação do Brasil sobre RPG, diz: teve momentos e matérias bons e ruins. Como qualquer criação humana, atualmente a DB, Dragão Brasil, tem poder. Como uma forma de mídia, hoje, pode derrubar tão rápido quanto pode construir. E isso é um fato sociologicamente comprovado, diz o leitor. Sempre admirei a tenacidade com que os redatores mantiveram sua ética perante a opinião dos leitores, que queriam colocar um sistema de RPG em um pedestal e lançar um outro à lama. Mesmo com todo o poder dissuasivo de uma mídia, realmente algumas pessoas insistem nessa atitude. Vale salientar a incongruência dessas pessoas, que querem difundir um RPG, deixando de ser vistas as pessoas como esquisitões, mas também querem uma elite repetindo o sistema de controle social que dizem odiar dos outros. Essas pessoas egoístas se valem de um subgrupo social para mostrar os seus piores defeitos, né? Vaidade, inveja, orgulho. São exatamente como seus algozes, apenas como os vernizes diferentes. Alguns chegam ao cúmulo de acreditar que o RPGista é o ápice da evolução humana. Então, nem percebe o quão semelhantes são suas ideias de um autêntico fascismo. O leitor diz: moro em Salvador, Nordeste, Bahia. Não existe muita coesão aqui. Não temos encontros internacionais e claramente parece que esse tipo de cultura,
se forma nos polos do RPG brasileiro, que era Rio e São Paulo. Algo que deve ser ceifado na raiz, antes que a árvore esteja grande demais para fazer a derrubada. Esse relato de um nordestino, baiano em especial, na revista de projeção nacional, é relevantíssimo para um pesquisador. Por isso digo, quando alguém me pergunta, como é que você vai voltar no tempo e responder essa pergunta que você cria hoje, essa inquietação? Voa lá, meus amigos, as fontes, as matérias, os produtos que querem representar de uma maneira diferenciada o próprio público do RPG falam por si só. E é isso que deve ser combatido, essa ideia, que não é somente uma ideia de colocar para vocês, né, e refletirmos juntos, mas também de refazer essa trajetória. Porque se a gente quer ainda espalhar o conhecimento lúdico, né, facilitar que os alunos entendam, facilitar que as pessoas leiam mais, é necessário ver que tem alguns grupos que querem se distinguir dos outros grupos. E isso é uma coisa temerosa. Passando um pouco essa parte, eu vou mostrar para vocês alguns pontos dentro da cidade de Fortaleza, que, como já disse desde o início, o RPG se espalha de uma maneira onde grupos vão se encontrar em locais de forma adequadamente, né, confortável dentro dos shoppings. E aí vem a pergunta: quem entra no shopping? Quem pode? Qual a vestimenta? Você consome? Você vai comprar? Onde você senta para jogar o seu joguinho? Veja, essas perguntas podem ser replicadas, como já disse, em qualquer lugar do país. E aqui está o Avenida Shopping, palco das primeiras manifestações de encontros RPGísticos da cidade de Fortaleza, por que não dizer reconhecidamente do Ceará. Aqui teve palco não só de livros, encontros, né, de jogatinas de RPG, mas também uma coisa muito curiosa, que foi o primeiro encontro dos trackers de Fortaleza. Pô, trackers? O que é isso? A galera que se vestia do seriado Guerra nas Estrelas iria participar desses encontros lá, forjando ali, né, imitando, como a gente fala no LARP, que é uma apresentação de corpo inteiro desse mesmo RPG. Só que aí numa versão um pouco mais teatralizada, mas sempre com uso de dados para fazer esse regramento. Então, aí na Avenida Shopping nós tivemos isso a partir dos anos de 1995. O Pirata Bar, que além de ser um local fantástico, né, na orla marítima de Fortaleza, abrigou também diversos encontros de RPGistas. Imaginem vocês, vestidos de preto, à noite, querendo ser vampiros. Imagine, né? Muitos abraços ocorreram justamente nesse local. Abraços no sentido humano e abraços também no sentido vampiresco. Ai, ai, esses RPGistas. Bom, aqui vamos lá. Outro local da cidade de Fortaleza, também, como vocês podem ver, de grande renome, é o Shopping Aldeota, que também passou a abrigar alguns encontros desses jogadores. Mas, repito, com o tempo, é tudo muito belo, tudo muito bonito, tudo muito atrativo. Mas, com o tempo, os próprios jogadores de RPG começarão a ser expulsos, porque o seu consumo dentro do shopping começa a decair. Eles adquirem os produtos para jogar, distinguindo-se dos outros e querendo ser visto pelos outros, né, no lance de representação, mas a própria administração do shopping, ela começa a boicotar a presença desses jogadores. Já digo por quê. A ordem que os seguranças recebiam era: se você notar a segurança que o indivíduo vai entrar com esses trajes pretos, esses cabelinhos quedados e esses tênis aí all-star, ou livros debaixo do braço, comece a repreender, porque eles não estão consumindo o suficiente. Veja vocês a que ponto essa distinção pode provocar também uma negativa do outro lado. Percebam. Um outro lugar que ficou muito famoso também na cidade, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, e aqui não fazendo trocadilho, né, com dragão, RPG e tal, mas é o nome Centro Dragão do Mar, que é uma homenagem a uma das figuras históricas da cidade, que é o Chico da Matilde, mas não vamos entrar em detalhes históricos.
Aqui é um local que, a partir do ano de 2004, também abrigou muitos desses encontros. E também, como era de se esperar, com o tempo, esses encontros foram murchando, né? Foram definhando e, com o tempo, também começaram a se esgotar. Durou, no máximo, uns 4 anos, né? Mas o grande movimento intenso, ele durou apenas 2 anos. E aí, finalmente, um shopping numa região, que aí é importante dizer, esse shopping Benfica, e aquele outro local que eu acabo de mostrar, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, em zonas um pouco mais afastadas do centro econômico pulsante e vivo das elites de Fortaleza. Já o Shopping Avenida e o Shopping Aldeota, em lugares das elites locais. O bairro expressivo disso. Inclusive, por isso que é importante perceber onde ele começa, que é o encontro dos RPGistas nesses shopping centers destacados em bairros nobres, e para onde eles vão sendo escanteados com o passar do tempo. E lembro sempre a vocês, essa relação é possível ser vista à medida em que você carrega debaixo do braço, como diria o meu amigo Stênio Gomes, esse seu objeto de opulência, ok? Bom, aqui está mais uma manifestação, né, para mostrar para vocês que os jornais locais tentaram apresentar sobre o próprio RPG. E aí tiveram matérias, né? E aí é bem interessante uma destas, quando diz que esse mundo dos RPGs, né, esse universo, ele já carrega em si uma possibilidade de consumo maior. Porque aqui na cidade de Fortaleza tinham 3 grandes livrarias desde os anos 90, que era um ponto de encontro dessa galera que tem a grana para comprar o livro original. E muitas vezes o livro original vem em inglês, que é uma outra faceta dessa discussão, porque quem tem o inglês que possa ler um livro de RPG? Então, são tantos elementos, pessoal, que não é só palestra, lamentavelmente, não dá para colocar, mas já convido vocês também a apreciarem aí outras manifestações, outras falas minhas na plataforma vermelha e na plataforma também roxa, tá? E aí, caso não estejam reconhecendo, eu mando os links para todos vocês, tudo bem? Aí tá 2 jornais, né? O jornal O Diário do Nordeste, que é considerado por muitos um jornal um pouco mais elitista, e o Diário Povo, né? Que, como o nome sugere, aparentemente teria essa verve um pouco mais popular. Eu digo um pouco mais, porque nem sempre é assim, principalmente em se tratando de política nacional. Aqui está uma das primeiras manifestações desses encontros, no ano de 1996, dentro do Shopping Avenida, em Fortaleza. Como vocês podem ver, a arte desse encontro foi fornecida com a gentileza do grande artista desenhista cearense, JJ Marreiro, né? Para quem sempre manda um abraço aqui pela sua generosidade. E também ele sendo o primeiro desenhista a fazer um fanzine brasileiro sobre RPG, saindo daqui das terras cearenses. Então, nós tivemos 2 grupos que iniciam esse trabalho na cidade, que era um grupo chamado RPC, que era o Role Playing Club, e, na sequência, a Sociedade do Dragão. Essa Sociedade do Dragão, ela é a pioneira a fazer os encontros na cidade. E aí, como eu já falei para vocês, os encontros nesse bar, que é o Bar Pirata, né? Ou Pirata Bar, melhor dizendo. E aí vocês estão vendo no detalhe, na imagem, um convite feito, né, na época, porque as festas, né, digamos assim, os encontros para os RPGistas jogarem à noite, nos seus live actions, ou seja, a interpretação viva, o corpo em evidência, era através de convite. Esse jovem, que era o filho do dono do estabelecimento, veio da França e trouxe ideias mirabolantes, que é o Rodolfo Trindade, para a galera poder jogar. E aí já havia um frisson na cidade por conta do Vampiro, né, que era um jogo muito famoso nos anos 90, e aí a galera se junta e vai pro abraço, literalmente, ok? Não dá tempo de dar muitos detalhes, pessoal. Estou tentando sintetizar um pouco que a história do RPG na cidade de Fortaleza, ela nunca acabou. Desde o primeiro momento que a primeira livraria Livro Técnico colocou para vender, em 1994, um livro aqui, formalmente, isso não acabou. E eu não estou falando nem daqueles que jogam no ambiente doméstico e privado, tá?
Aqui vocês estão vendo do porquê que era interessante, né, haver um jogo como esse, que era o jogo de RPG. Era interessante porque, como vocês podem ver, Fortaleza não tinha muita opção, né? Tinha poucos cinemas, né? As pessoas estimulavam a compra de produtos de jogos dentro dos jornais, mas Fortaleza nunca teve essa opção muito diversificada. Hoje, obviamente, a gente tem muito mais, né? Salas de cinema, né? Hoje a gente tem centros culturais, né? Para camadas mais pobres, que são os cucas, né? Mas naquela época, até os anos 2000, não havia praticamente isso. O Centro Cultural Dragão do Mar teve matéria de jornal onde a população pobre reclamou que não podia acessar o Centro Cultural Dragão do Mar em 99, porque ele era direcionado para um público elitista. Então, não dá para entrar nos detalhes, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Aí, como vocês podem ver, os jogos eram tratados como vilões, né? Para o uso dentro da educação, obviamente que com o tempo, né? Isso tem mudado bastante, espero que muito mais, não é, Bia? Então, essa reduzida leitura dos jovens é impactante, ela está muito evidente nos jornais da época, existia essa grande crise brasileira que deveria ser percebida, e as próprias editoras e associações reclamavam bastante disso. E aqui, como vocês podem ver, uma das primeiras matérias sobre RPG que gera um estudo de uma dissertação, que não é o meu, mas em 2004. Eu fui muito mais profundo, eu fui além, eu vasculhei coisas dos anos 94 na cidade, e aí encontrei, né? Ainda bem. Bom, aqui tem mais alguns exemplos dos jogos sendo utilizados, né? Como vocês podem ver aqui nessa tela, nesse disco aqui, ó, é um disco sobre um filme sobre RPG, do RPG mais famoso do mundo, mas que foi um fiasco. O jornal local estava dando gratuitamente para quem comprasse o jornal o DVD, vejam vocês, o DVD do filme, porque o filme realmente foi um fracasso, né? Desculpa aí, mesmo como entusiasta, mas não vingou. Vamos ver se vinga agora, né? Tem propostas de novos filmes surgindo. Bom, vocês percebem, né? Aqui mais um exemplo, né, dos anos de 99, dos encontros que aconteceram. Esse, em especial, foi um encontro realizado no Shopping Aldeota, que o shopping chamou a galera no ano de 99 para fazer um encontro lá, mas, ao mesmo tempo, já foi escanteando. Assim que acaba o evento, a galera já vai sendo escanteada, porque o lance do consumo estava sendo afetado. Outro local de importância, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, que eu já mostrei para vocês. Aí são os registros, né, formais da participação do pessoal nesses locais, tudo bem? Isso é ano de 2004. E aí veio a provocação do porquê que eu estou aqui com vocês hoje, que foi um censo RPGístico. Eu pensei, onde está esse censo? Cadê? Eu preciso ter acesso. Eu insisti muito, e aí foi quando eu consegui, com o confrade Leandro Godoy, da Confraria das Ideias, um pequeno vestígio daquele censo que foi feito, porque, segundo ele, perdeu-se muita informação, lamentavelmente. Mas eu trouxe um dado. Está aí o dado para vocês na tela. O dado que é retirado do censo RPGístico feito pela Confraria das Ideias. Vocês percebem os estados, né, em evidência, como vocês percebem o Sudeste e o Centro-Oeste sempre figurando nos primeiros lugares, o Nordeste e o Norte sempre, né, com uma certa deficiência. E aí eu não vou apresentar números, eu estou só mostrando para vocês um gráfico para facilitar, mas vocês percebem que Rio de Janeiro e São Paulo, né, São Paulo primeiro, Rio de Janeiro segundo, depois Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, e o Nordeste, né, em especial o Ceará, vai lá para as rabetas, né, como a gente chama aqui, vai para a parte de trás. E ainda no ano de 2004, o Sudeste novamente e o Sul em primeiro lugar, em primeiro e segundo, e o Nordeste em terceiro lugar. Ou seja, está faltando o que para os nordestinos? Conhecer, entender e adquirir esse produto RPGístico, ok? E aí o mais interessante, numa época em que ter computador já era coisa de elite, né? Acessar esse censo e preencher era coisa de louco. Por isso a distinção. Porque só quem conseguiu fazer o preenchimento desse censo RPGístico, os meus queridos, era quem participava da rede mundial de computadores naquela época. Quem não tivesse conhecimento sobre, através da revista, ou quem não tivesse a internet, sequer poderia ser considerado um RPGista
dentro do território nacional. Um outro exemplo, para seguir um pouco mais rápido, no ano de 2018, né, que foi feito também uma pesquisa com o pessoal da Narrativa da Imaginação, com o Rafael Rocha, que escreveu um livro, vocês viram uma ideia dele. Quando vocês forem ver isso, eu pretendo disponibilizar essa palestra, né, em breve, assim que acabarmos as nossas obrigações aqui na GenCon. E aí, para vocês terem noção do porquê que é tão difícil, né? Olha o salário mínimo no Brasil. Pessoal, no ano de 94, quando começou o RPG no Brasil, em especial em Fortaleza, o salário mínimo era R$ 70. E um livro de RPG era R$ 35. Só que você não jogava com um, você jogava com 1, 2, 3. Então, são 3 livros de R$ 35, numa época em que o salário mínimo custava 70. E hoje, Raul, hoje está melhor, não está não? Hoje está melhor. O salário está R$ 1.045 e cada um dos livros do RPG mais famoso do país e do mundo custa R$ 170, o que dá quase a metade de um salário mínimo. Para quem é o RPG? Um texto de conteúdo estável e forma fixa torna-se objeto de leituras contraditórias. E é isso que eu vim fazer aqui. Me contrapor ao pensamento estabelecido de que o RPG já está resolvido, de que não precisa atingir público nenhum. Tá aí os 3 livros, que cada um custava 35, na época onde o salário mínimo era 70. Mais exemplos de livros, né? Como eu já falei para vocês, o colecionador inveterado, ele vai querer consumir. É como uma revista em quadrinho ou um jogo de tabuleiro. É sempre assim. Aí tem o exemplo do RPG mais famoso, que era de tabuleiro, mais exemplos de livros do mesmo RPG mais famoso do mundo. E aí miniaturas, porque ninguém é de ferro, ninguém vai querer só imaginar, porque o jogo é basicamente só imaginativo. Você usa elementos adicionais para dar aquela ideia de espacialidade, né? De território, enfim, para melhorar um pouco aí a sua noção de interpretação e imaginação. Tá aí mais exemplos. E aí, vamos quase já nos dirigindo ao final. O historiador, ele não pode, pessoal, deixar de tratar os textos, as imagens do período, como se fosse um espelho de um problema que é do seu tempo. E é isso, repito, que estou tentando trazer para todos vocês, né? Em outras palavras, ainda hoje a gente... Vai, Morpheus, é contigo. De que maneira as pessoas defendem um sistema? Da maneira que continua distinguindo indivíduos, da mesma maneira que continua separando as pessoas e não mantendo esse grupo em coletividade, tirando o caráter de que o poder emana do povo e é do povo, mas você individualiza as pessoas. E quando eu digo que o poder emana do povo e provém das atitudes do povo, é conscientizando o povo de qual é a sua posição social. Pessoal, essa é a minha fala de hoje. Aqui estão as referências do trabalho. São inúmeras, tá? Não dá para colocar todas, mas aqui estão algumas delas. Dissertações, teses, artigos, né? Monografias, por que não dizer também, porque eu aprecio a linguagem também de um colega que está no mesmo nível que nós. É isso, pessoal, que a gente tem que fazer. Tudo bem? Aqui são as referências. Obviamente, os meus contatos para todos vocês. Ok? E é isso. Eu acho que dentro de 50 minutos, deu para dar uma boa explanada para vocês dessa ideia. Pessoal, vou tirar aqui a imagem e nesses minutinhos finais eu estou à disposição de vocês. E aí? Tudo bem? Estênio, muito obrigado. Diego, Auri, Filho, André Guerra, Júlio Marcel, Eliude, Bia, mais uma vez, obrigado pela presença. Alan Júnior, muito obrigado. Cristiane Miades, Augusto Milagro, obrigado por vocês terem vindo, né? Mais uma vez, dar uma força a esse trabalho. Lembrando que esse trabalho está sendo divulgado dentro da GenCon 2021, na sua versão online, né? Que é a maior feira de jogos de tabuleiro, né, dos Estados Unidos e a maior feira de jogos de RPG do mundo. E aqui, não me furtei, André, não me furtei de dizer o que digo em todas as falas, em qualquer plataforma, porque eu acho que é um dos poucos momentos que a gente tem
de puxar na saia dos nossos produtores, dos nossos pensadores sobre os jogos, do lúdico, e dizer que não adianta nada a gente ter um nicho, um mundo fechado, onde todo mundo sabe jogar, onde todo mundo tem um produto, e tem uma vasta camada de brasileiros que não tem. Eu não concebo mais uma educação desvinculada da emancipação crítica da pessoa. Assim dizia Paulo Freire. Então, pensemos no coletivo, que assim façamos nas nossas atitudes diárias, né? E, claro, o mundo não se faz sem consumo. De fato, a gente vive nesta realidade. Mas que esse consumo, pessoal, não nos torne, né, dependentes cada vez mais dessa ideia de diferenciação entre nós mesmos. Porque se o RPGista fizer assim, ele vai ser mais do mesmo, como já foi preconizado lá no ano de 99, por aquele nordestino que visualizou isso. Então, fica aqui o meu agradecimento, nesses minutos finais. Obrigado a todos. E eu acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. Estão acanhados, estão em atividade, não tem problema, sem nenhum mistério. Bom, como eu falei, essa fala, né, pretendo divulgar em breve, e fui obrigado a fazê-lo, né, um canal no YouTube para divulgar esse trabalho e outros que virão, tá? Agradeço, André, muito obrigado. Então, agradeço também a Alan, Júlio, muito obrigado. Então, assim, eu irei divulgar assim, né? Tive que aprender rapidamente a manusear também esses equipamentos aí da tecnologia, que não é fácil. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Cris, valeu. Obrigadão, tá? Obrigado, Cíntia. Obrigado, Eva. Todos que estão acompanhando. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Tem mais atividades aí dentro da Gencom. Não deixem de conferir as outras atividades. E não esqueçam, André, não esquece Eliude, tá? Não esquece aí, Estênio, de adquirir o ticket dessa palestra de hoje e já agora, na sequência, entregar de volta para a organização, porque assim funciona a burocracia do sistema. Tá bom? Um beijo a todos. Obrigado, bom dia de sol. Quem vai para a praia, aproveite bem. Beijos. Tchau, tchau.